Muita gente costuma comparar o futebol à religião. E se futebol for religião, o meio de comunicação, o jornal, o site, a TV, são bíblias. O que acontece no Brasil é que antigamente as pessoas torciam muito para os times da sua cidade e posterior a isso tinham também um time grande, da sua simpatia. O que a gente vê hoje são os habitantes de cidades menores torcendo principalmente para as equipes grandes. O rádio é o grande culpado de tudo isso. Você tinha transmissão de jogos do Botafogo, você tinha transmissão de jogos do Fluminense, do Vasco e do Flamengo. Um dos indícios que a gente pode ver claramente era a realização das temporadas. Os clubes eles não tinham facilidade de transporte como hoje, a mobilidade. Então, quando eles iam para a Conquista, por exemplo, eles passavam um tempão em Conquista. Aí todo dia jogava com o time de Conquista. Claro, as caravanas influenciaram as pessoas a torcer para o Vasco e Flamengo, claro, isso influenciou. Mas eu acredito que a influência dos meios de comunicação, e em particular do rádio, o rádio é uma outra paixão minha, a influência foi crucial para que a gente criasse essa massa de torcedores do Flamengo, de torcedores do Vasco. O rádio criou uma geração de torcedores do time do Sul, Sudeste do Brasil. Por quê? A transmissão esportiva praticamente era pelo rádio, não pela TV. Então, principalmente norte de Minas e Nordeste, era, sem dúvida alguma, Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional. Você tinha transmissão de jogos do Botafogo, você tinha transmissão de jogos do Fluminense, do Vasco e do Flamengo. O próprio fato de o rádio conectar, né, a cidade com o mundo, né, que hoje a internet faz, o rádio fez. Então, o rádio esportivo, ao alcançar, e ele alcançava mais as cidades do interior do que as rádios de Salvador. Depois que saiu a era do rádio, não que o rádio deixou de existir, mas que a televisão também entrou para a transmissão dos jogos e passou a apresentar ao clube, talvez até de uma forma diferente do que o torcedor imaginava antes, que tinha muito um glamour em cima, e depois ele começou a ver também um pouquinho de diferença nesses clubes. Já tinham feito uma geração de torcedores. Você vê um crescimento do futebol paulista, por exemplo, muito grande, que veio depois da ascensão da TV. Isso no início, né? Hoje, a tendência que leva as pessoas a torcerem para o Flamengo, Corinthians, também tem a família. Diz Nelson Rodrigues que o torcedor verdadeiro é nato e hereditário. Ou seja, aquela geração do rádio, ela continuou. Ela continuou através dos pais, passando para os seus filhos. Eu não poderia ser outra coisa senão Vitória. Eu não tive chance de ser outra coisa. E não me arrependo, não. Assim, a minha família, a maioria meu pai gostava muito de futebol, jogou futebol. E meu pai era conselheiro do Vitória. Meu pai chegou a ser presidente do Vitória. O nome dele era Carlos Henrique Amorim Botelho. Eu fui criado desde criança que me levavam para dentro do vestiário. Eu comecei a torcer por influência do meu pai, na verdade, porque ele é de Salvador e veio pra cá há mais de 20 anos e todos os filhos, tem 9 filhos e todos torcem pro Bahia. E os netos também estão seguindo a onda. Meu pai é Flamengo e Vitória. Na verdade ele é Vitória e tem um traço flamenguista. Então, de certa forma, eu fui influenciado a torcer pelo Flamengo e pelo Vitória. Só que minha paixão é o Flamengo. Antes eu queria ser flamenguista, sabe? Mas de tanto meu pai torcer pro Bahia, todo mundo torcer pro Bahia, eu fui na onda e tô aqui desde então. Eu tive influências dentro de casa de parentes da minha mãe, que no caso meus tios, que eram corintianos. A minha escolha de torcer por um time de fora não é nem pela questão da falta de opção. Foi um amor à primeira vista. Bateu, fui.
O brasileiro, ele respira futebol 24 horas, ele não dá um tempo pro futebol. Então ele quer futebol o tempo todo. Aí ele torce para um time, aí eu posso citar o Vitória da Conquista, mas vale para a maioria dos times aqui do Nordeste, times médios, pequenos. Ele torce para um time e aí acaba o campeonato regional, o time dele parou. O time dele parou e aí começou o Campeonato Brasileiro. No interior do estado, a gente tem poucos times que se destacam em cenários nacionais. Ele vai parar de torcer, vai deixar de torcer para esperar o time dele voltar, para ele voltar a torcer, ele não vai. Para mudar isso, teria que essas equipes disputarem campeonatos regulares. Eu queria saber o que é que esse povo vai fazer agora com o Vitória da Conquista, em que lugar do coração, como é que vão fazer com o Vitória da Conquista. Porque agora a cidade tem um time. E um time que com o tempo vai colher seus frutos, vai ter suas glórias. Eu comecei a torcer por Conquista na segunda divisão do Campeonato Baiano em 2006, que eu fui no primeiro jogo e fui meio que empurrado. Meu cunhado queria muito ir, eu não estava muito a fim de ir, mas acabei indo. E com isso, não parei mais. Durante muito tempo, o Vasco era meu único time. E aí, quando eu comecei a acompanhar de verdade a Conquista, já na Série B de 2006, quando eu comecei a acompanhar, eu não percebi quando foi essa mudança. Tem sido meu primeiro time desde então. Hoje a gente observa que no Nordeste, principalmente no Nordeste, os torcedores ainda torcem para essas equipes. Mas antes do Vitória da Conquista, eram muitos torcedores, agora a gente está vendo que o torcedor mudou essa mentalidade. Essa hora já se inverteu. Hoje você vê o torcedor com a sua camisa do clube, então você vem fidelizando pouco a pouco esse torcedor com os resultados, com as boas campanhas. E a grande pergunta é, por que o estado é Bahia e a gente é Palmeiras, né? Para mim, eu entendo que o torcer significa também participar. E para participar, você tem que estar presente, você tem que estar próximo. Eu acredito que eu não torceria de maneira alguma para uma equipe de fora. Eu acho que futebol, ele transcende região, regionalismo. Futebol é paixão, é aquele que te toca, que faz você se sentir bem. Eu não tenho raiva, não. Eu discuto com o vascaíno ou com o flamenguista do mesmo jeito que eu discuto com o torcedor do Bahia. Eu acho até bom, porque alguns desses times são fregueses nossos. Cada um torce para quem quer. Normalmente eu não apoio assim quem torce para Flamengo, para Corinthians, para times de fora, porque eu apoio muito o futebol assim, estadual, regional até. Porque eu prefiro até uma pessoa que torça pro Vitória do meu lado do que uma pessoa que torça pro Flamengo. Paixão tira a racionalidade. Por isso que eu digo que não dá pra jogar uma paixão. É a paixão que faz o torcedor tatuar na pele. Uma vez Flamengo, ou tatuar o escudo do Bahia. Sabe? É a paixão que faz o torcedor deixar de tomar uma cerveja, ou 2, 3, e pagar o ingresso do jogo. Em defesa das liberdades democráticas e das liberdades individuais, devemos ter clareza de que cada um é livre para torcer pelo clube que quiser, ou não torcer, ou torcer por vários clubes. Sou fã de carteirinha mesmo, só os torcedores do Flamengo, e vou para os estádios, vou atrás do Flamengo, onde ele estiver. É minha vida, é meu amor, é minha paixão mesmo. Que a gente não escolhe ser corintiano, a gente nasce corintiano. Eu amo o Vitória. Eu não vivo sem o Vitória. Eu assisti o Bavi na UTI. Mas é muito amor mesmo, um amor assim para além, eu não consigo me ver torcendo para outro time. Se eu te falar assim, uma palavra que demonstra isso tudo, eu acho que é só o amor mesmo, porque é inexplicável. Você tem namorado? Tenho. Você é apaixonada por ele? Sou. Por que você é apaixonada por ele? Sou lá. Como é que eu vou explicar a paixão por um time?